Leitura do livro do Ernest Hemingway, Paris é uma festa. Esse livro veio parar aqui em casa há muitos anos e eu não lembro como. Ele é do Círculo do Livro. E essa edição é de 64. A tradução é do Enio Silveira. A capa é da Silvia Monteiro. Que mais eu vou dizer? Tem uma pequena introdução aqui. Se você teve a sorte de viver em Paris quando jovem, sua presença continuará a acompanhá-lo pelo resto da vida, onde quer que você esteja, porque Paris é uma festa móvel. De Ernest Hemingway a um amigo, 1950. Prefácio. Por motivos suficientes para o autor, muitos lugares, pessoas, observações e impressões foram deixados de lado nesse livro. Alguns constituíam segredo, outros eram de conhecimento público, tanto já se escreveu, e ainda se escreverá sobre eles. Não se encontrará qualquer menção ao Stade Anastácie, onde os boxeurs eram também garçons, servindo às mesas colocadas sob as árvores, ao passo que o ringue ficava no jardim. Igualmente nada se dirá dos treinos com Larry Gaines, nem das grandes lutas em 20 rounds no Cirque de Hiver. Não se fará menção ainda a bons amigos como Charlie Sweeney, Bill Bird e Mike Strater, ou André Masson e Miró. Não haverá referência às nossas viagens à Floresta Negra, nem às excursões de um dia aos bosques que circundam Paris que amávamos tanto. Seria ótimo se tudo isso pudesse ter sido posto nesse livro, mas ficará para outra oportunidade. Se o leitor preferir, considere esse volume como um trabalho de ficção. Seja como for, ficção ou não, há sempre a possibilidade de que lance alguma luz sobre aquilo que foi escrito como matéria de fato. São Francisco de Paula, Cuba, 1960, Ernest Hemingway. Nota. Ernest começou a escrever esse livro em Cuba no outono de 57. Trabalhou nele em Ketchum, Idaho, no inverno de 58-59. Levou os originais para a Espanha, quando lá estivemos em abril de 59. Trouxe-os de volta para Cuba e mais tarde, no fim do outono daquele ano, de novo para Ketchum. Terminou de escrevê-lo na primavera de 1960 em Cuba, depois de ter interrompido o trabalho para cuidar de outro livro, The Dangerous Summer, sobre a violenta rivalidade entre Antônio Ordóñez e Luís Miguel Dominguín, nas praças de touros da Espanha, no ano de 1959. Algumas revisões finais foram feitas em Ketchum no outono de 1960. Esta obra cobre o período de 1921 a 1923-26 em Paris. Foto do Hemingway, tirada em Paris em 1924. Logo depois de seu casamento com Elizabeth Hedley Richardson, em 9 de março de 1921. A Gertrude está em Paris.
autora de literatura experimental e influente nos círculos culturais de vanguarda, colocou Hemingway sob suas asas e lhe deu caloroso apoio. Há outras fotos aqui, tiradas no interior da Shakespeare Company. Ele, James Joyce, enfim, Ezra Pound, Fitzgerald. Aqui está o rapaz. Algumas considerações são importantes. Esses vídeos são um experimento. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer grandes vídeos, até porque eu não tenho equipamento. Estou segurando na mão o telefone, porque a nossa GoPro, ela tem um problema que ela esquenta, né? Como todas as GoPros, então a gente não consegue fazer filmagens com ela parada. Eu não falo francês, portanto, algumas palavras em francês vão ficar aportuguesadas, e eu peço desculpas por isso. Aos francófonos, por favor, me perdoem. A ideia é fazer uma leitura, uma releitura no meu caso. Eu já li esse livro há muitos anos e acho que agora é uma boa época para reler bons livros, e esse foi um livro que eu lembro que me deu imenso prazer na leitura. E foi por causa dele que eu fiquei com vontade de conhecer Paris. E infelizmente, quando eu conheci Paris, eu não fiz anotações sobre os lugares que são comentados nesse livro. Então, eu espero que haja uma outra oportunidade onde eu possa visitar os lugares tratados nesse livro e que eu acabei não conhecendo. Vamos lá. Um bom café na Place Saint-Michel. Aproximava-se a época do mau tempo. Chegaria a qualquer momento no fim do outono. Teríamos de fechar as janelas à noite por causa da chuva, e o vento frio arrancaria as folhas das árvores da Place Contrescarpe. As folhas ficariam no chão, encharcadas. O vento atiraria a chuva contra os grandes ônibus verdes no ponto terminal, e o Café des Amateurs ficaria cheio de gente, com suas janelas embaçadas pelo calor e pela fumaça lá de dentro. O Amateurs era um café triste e mal administrado, onde os beberrões do bairro se apinhavam, e de onde eu me mantinha afastado por causa do cheiro de corpos sujos e do azedo da embriaguez. Os homens e mulheres que o frequentavam viviam bêbados todo o tempo, ou pelo menos sempre que tinham dinheiro para isso, gastando os seus recursos principalmente em vinho, que compravam aos meios litros ou aos litros. Havia anúncios de muitos aperitivos com nomes estranhos, mas poucos clientes se dignavam tomá-los, exceto como preparação para os copos e copos de vinhos com que se embebedariam. As mulheres que se embriagavam eram chamadas poivrottes. O Café des Amateurs era a cloaca da Rua Mouffetard, essa maravilhosa ruela comercial, sempre coalhada de gente, que desemboca na Place Contrescarpe. Os sanitários antigos dos apartamentos, um em cada andar, ao lado das escadas, com 2 elevações de cimento estriado em forma de sapato, para evitar que algum locataire escorregasse, davam para fossas, que à noite eram esvaziadas por meio de uma bomba, em carros-tanques puxados por cavalos. No verão,
com todas as janelas abertas, podíamos ouvir o ruído da bomba, e o mau cheiro era muito forte. Os carros-tanques eram pintados de marrom e amarelo açafrão. Quando trabalhavam na Rue Cardinal Lemoine, ao luar, aqueles cilindros com rodas, puxados pelos cavalos, traziam-nos à lembrança alguns quadros de Braque. Nenhum carro-tanque, porém, esvaziava o sanitário de amateurs, e o cartaz amarelado que anunciava os termos e as penalidades da lei contra a embriaguez pública era tão desprezado e estava tão sujo das moscas quanto os fregueses eram assíduos e mal cheirosos. Toda a tristeza da cidade chegava de repente, com as primeiras chuvas frias do inverno. Não se conseguia mais ver o cimo das casas altas e brancas, mas somente a escuridão molhada da rua, as portas fechadas das pequenas lojas dos vendedores de ervas, as papelarias, os quiosques, as tabuletas da parteira. Toda a tristeza da cidade chegava de repente, com as primeiras chuvas frias do inverno. Não se conseguia mais ver o cimo das casas altas e brancas, mas somente a escuridão molhada da rua, as portas fechadas das pequenas lojas dos vendedores de ervas, as papelarias, os quiosques de jornais, a tabuleta da parteira de segunda classe e o hotel onde Verlaine morreu, em cujo último andar havia um quarto que então me servia de gabinete de trabalho. Eram 6 ou 8 lanços de escada até o último andar. Fazia um frio terrível, e eu sabia quanto me custaria um feixe de gravetos, 3 amarrados de lascas de pinho, cortadas no tamanho de meio lápis cada uma, para fazer os gravetos pegar fogo, e finalmente o feixe de madeira dura e meio seca que teria que comprar se quisesse aquecer o quarto. Atravessei então a rua, avançando até um ponto de onde me fosse possível observar os telhados batidos pela chuva, a fim de verificar se as chaminés estavam funcionando bem e se a fumaça era levada pelo vento. Não vi fumaça alguma e concluí que a chaminé, estando fria, não teria boa tiragem. Meu quarto se encheria de fumaça, o combustível seria desperdiçado e com ele meu dinheiro. Preferi continuar caminhando sob a chuva. Ultrapassei o Lycée Henri IV, a velha igreja de Saint-Étienne-du-Mont e a Place du Panthéon, varrida pelo vento. Cortei à direita, à procura de abrigo, chegando finalmente ao lado mais protegido do Boulevard Saint-Michel. Continuei a descer, passei pelo Cluny e pelo Boulevard Saint-Germain, até que cheguei a um bom café que eu conhecia, na Place Saint-Michel. Era um café agradável, quente, limpo e acolhedor. Pendurei minha velha capa no cabide para secar. Coloquei meu surrado e desbotado chapéu de feltro na prateleira que ficava por cima dos bancos e pedi um café au lait. O garçom trouxe-o e eu tirei do bolso do paletó o caderno de notas e um lápis e comecei a escrever. Estava escrevendo um conto que se passava em Michigan. E como o dia estava péssimo, frio e ventoso, coloquei em minha história um dia exatamente assim. Eu já conhecia muitos fins de outono, da minha infância, da adolescência e dos primeiros anos de idade adulta, e sabia que há lugares em que se pode escrever melhor sobre essa época do ano. É o que se chama transportar-se, pensei. E isso podia ser tão necessário às pessoas como a outras espécies de coisas que crescem. No meu conto, os rapazes estavam bebendo e isso me deu sede.
Pedi um rum St. James. Caiu-me bem naquele dia frio. E continuei a escrever, sentindo-me aquecido no corpo e no espírito por aquele esplêndido rum da Martinica. Uma moça entrou no café e sentou-se perto da janela. Era muito bonita, com um rosto fresco como uma moeda acabada de cunhar, se é que se podem cunhar moedas em carne tão macia, coberta de pele umedecida pela chuva. Seus cabelos eram negros como a asa de um corvo, cortados rente e em diagonal à face. Olhei para ela, senti-me perturbado e numa grande excitação. Desejei colocá-la no meu conto ou noutra parte qualquer, mas a moça se colocara de maneira a poder acompanhar o movimento da rua e da entrada do café, e compreendi que estava à espera de alguém. Por isso continuei a escrever. O conto escrevia-se por si próprio, e eu tinha dificuldade em conduzi-lo. Pedi outro rum St. James, observando a moça todas as vezes que levantava os olhos, ou quando fazia a ponta do lápis com o apontador, deixando as raspas encaracoladas no pires que tinha sob o cálice. Eu a vi, ó beleza. Você me pertence agora. Seja quem for que esteja esperando, e mesmo que nunca a veja mais em toda a minha vida, pensei. Você me pertence, toda Paris me pertence, e eu pertenço a este caderno e a este lápis. Voltei a escrever. Entrei a fundo na história e me perdi nela. Agora quem a escrevia era eu. O conto não se escrevia mais por si próprio, de modo que não tornei a levantar a cabeça. Esqueci-me do tempo, do lugar em que me encontrava, e nem sequer mandei vir outro rum St. James. Cansara-me dele sem pensar nisso. Terminei o conto, afinal sentindo-me realmente cansado. Reli o último parágrafo, e quando levantei os olhos à procura da moça, não a encontrei mais. Tomara que tenha ido com um homem decente, pensei, mas sentia-me triste. Fechei o caderno, coloquei-o no bolso de dentro, pedi ao garçom uma dúzia de português e meia garrafa do vinho branco seco da casa. Depois de escrever um conto, sentia-me sempre vazio e simultaneamente triste e feliz, como se tivesse acabado de me entregar ao amor físico. Estava seguro de que esse conto que acabara de escrever era muito bom, embora não soubesse quanto era antes de lê-lo de ponta a ponta no dia seguinte. Comi as ostras, que possuíam forte gosto de mar, e um leve travo metálico que o vinho branco gelado lavava, deixando somente o gosto de mar e a suculenta textura. À medida que ia sorvendo o líquido frio de cada concha e o fazia descer acompanhado do estimulante sabor do vinho, o sentimento do vazio me foi abandonando e me vi de novo feliz, cheio de planos. Agora que o mau tempo tinha chegado, poderíamos deixar Paris por algumas semanas e ir para qualquer lugar onde, em vez de chuva, houvesse neve caindo sobre os pinheiros, cobrindo as estradas e as encostas das altas montanhas, e a uma altitude que nos permitisse ouvi-la ranger sob nossos pés quando à noite voltássemos para casa. Abaixo de Les Avants havia um chalé, onde a pensão era esplêndida e onde poderíamos ficar juntos, ler nossos livros e de noite, aquecidos na cama, deixaríamos as janelas abertas para ver as estrelas brilhando no céu. Para lá é que iríamos. A viagem de trem, em terceira classe, não custaria muito. Com a pensão, gastaríamos pouco mais do que em Paris. Desocuparia o quarto de hotel onde trabalhava e teria que pagar somente o aluguel do número 74 da rua Cardinal Lemoine, que não era muito alto. Tinha escrito alguns artigos para um jornal de Toronto
e receberia a qualquer momento o cheque correspondente. Poderia continuar a escrevê-los em qualquer lugar e em qualquer circunstâncias, e assim disporíamos de dinheiro para a viagem. Talvez me fosse possível escrever sobre Paris longe de Paris, do mesmo modo como em Paris consegui escrever sobre Michigan. Ignorava que ainda era cedo demais para isso, pois não conhecia Paris suficientemente bem. Mas tudo acabaria dando certo. De qualquer maneira, iríamos viajar, se minha mulher quisesse. Acabei com as ostras e o vinho. Paguei a conta e regressei pelo caminho mais curto ao nosso apartamento, no alto da montanha Saint-Geneviève, e ainda sob a chuva, que agora vi apenas como uma condição atmosférica local e não como algo capaz de modificar nossa vida. Acho que será maravilhoso, Tati, disse minha mulher. Em seu rosto delicadamente modelado, os olhos e o sorriso se iluminavam diante de qualquer decisão, como se tratasse de um rico presente. Quando partiremos? Quando você quiser. Ah, quero ir imediatamente. Você não está notando? Quando regressarmos, o tempo talvez esteja lindo e claro. Há dias belíssimos quando o tempo está claro e frio. Tenho certeza de que estará, disse ela. Foi ótimo você ter pensado nisso. Esse é o fim do primeiro capítulo. Até a próxima.